Boa noite a todos. Acho que já está bom, já está lá desbloqueado. Deixa eu ver. Tá. Então ontem eu falei da minha família, da minha esposa e minhas duas filhas. Então tá aí a fotinho. A Catarina, essa mais velha, essa menina sorridente, e a Beatriz, essa bebezinha. Na época eu devia estar com 30 dias, por aí. A minha esposa, Fabiana, que a gente está casado aí há 5 anos, estamos juntos, casados. E eu aí, cara feio aí para estragar a foto, né? Cheio de mulher bonita, só o homem aí para... Ainda bem que a foto não queimou, né? Mas estraga bastante, né? Bom, vamos seguir falando sobre continuidade e descontinuidade. Hoje observando um pouco como esse tema se desenvolve em relação aos gentios. Ontem o foco foi basicamente o povo de Israel, e hoje vamos trabalhar com algumas promessas, expectativas, especialmente da nova aliança em relação aos gentios e como isso é desenvolvido, como isso se desdobra no Novo Testamento. Hoje o Iranildo foi me pegar lá no hotel e aí falou, dá uma mudada na barba aí, né? Tirou aquela coisa grande que estava. Eu falei, para ilustrar um pouco esse processo de continuidade e descontinuidade, né? A barba continua aqui, só está menor do que estava ontem. Então, continuidade e descontinuidade é em todos os aspectos da nossa vida, né? Tem que ensinar e praticar também. Bom, pensando um pouquinho nos gentios, nas nações, o Christopher Wright tem escrito vários livros interessantes. Esse, A Missão de Deus, inclusive, foi publicado pela Vida Nova. Ele diz o seguinte a respeito do papel de Israel em relação aos outros povos. Assim, sem dúvida alguma, havia um propósito universal na eleição de Abraão por Deus e, portanto, uma dimensão universal para a própria existência de Israel. Israel, como povo, foi chamado à existência porque a missão de Deus era abençoar as nações e restaurar a sua criação. Ou seja, Israel não era um fim em si. Israel era um meio, era um instrumento por meio do qual Deus alcançaria as outras nações. E aí, continuando uma outra citação, fiquei feliz em saber que esse livro deve sair em breve em português. É isso? Parece que o professor Samuel está trabalhando nele. Não sei, é isso mesmo? É esse livro ou não? Alguém sabe? Que é o livro do Michael Vlah, chamado Has the Church Replaced Israel? Quer dizer, será que a igreja de fato substituiu Israel? Seria um excelente livro para a gente ter em português. Precisamos de tradução de livros descontinuistas. Temos bastante livros de continuidade, poucos livros que enfatizam a descontinuidade. E o Michael Vlah diz o seguinte no seu livro, uma parte desse livro. Nações podem coexistir em harmonia com a igualdade de salvação e bênçãos espirituais, da qual todos os crentes participam. Com respeito à salvação, há um povo de Deus, mas esse conceito não elimina todas as distinções étnicas, geográficas ou de gênero. Ele está fazendo esse comentário em referência ao texto de Apocalipse 5, 9 e 10, onde você tem pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, adorando a Deus naquela cena e recebendo a promessa de que eles reinarão na terra. Muito interessante que, embora eles estejam ali na presença de Deus, as distinções étnicas não são completamente removidas, né? E aí o problema da gente eliminar o conceito de Israel no processo da história de salvação, ou pelo menos a ideia do Israel étnico, né? Simplesmente transformá-lo no Israel espiritual é eliminar uma distinção que a própria Bíblia faz, tanto no Antigo e posteriormente ela mantém ainda no Novo Testamento. Mas como Israel não era um fim, e sim um meio era alcançar todas as famílias da terra, para que Deus no final fosse glorificado. Isso tem que ficar muito claro, né? O processo de descontinuidade precisa enfatizar que há um plano, e esse plano é glorificar a Deus.
aquilo que vai ser dito em Romanos capítulo 11. Eu quero convidar você a ler esse trechinho das Escrituras. Romanos capítulo 11, o finalzinho ali de Romanos 11. Depois de desenvolver a temática do plano de Deus para os gentios, do plano de Deus para a nação de Israel, especialmente falando sobre Israel nos capítulos de 9 a 11, Paulo agora vai apresentar uma doxologia no final desse texto. Ele começa o versículo 33 dizendo, Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse é o propósito final de Deus no seu plano de redenção. A salvação vai expor toda a grandeza da sabedoria, da beleza de Deus ao desenvolver essa história da redenção na sua relação com os seres humanos, salvando um povo, Israel, alcançando os gentios por meio de Israel, e ao mesmo tempo tratando esses dois grupos que nós vamos chamar no Antigo Testamento, especialmente de Israel, o Novo Testamento de igreja, e com uma expectativa futura ainda de um plano para Israel como nação, de povo de Deus. A Bíblia trata esses dois grupos da história da redenção como um povo. No final das contas, no céu, essa distinção que está presente na história vai ser concluída numa união entre Israel e os gentios que estão sendo salvos ao longo do projeto de redenção do Senhor. Então, quando nós pensamos nos gentios, quando nós pensamos nas nações, nós precisamos entender que esse plano de Deus para as nações, ou de alcançar as nações por meio de Israel, não é algo que de repente aparece no Novo Testamento. O conceito de igreja, o conceito de pessoas de todas as nações, inclusive de Israel, sendo alcançadas e sendo inseridas em um corpo chamado corpo de Cristo, em uma família conhecida como família de Deus, não surge no Novo Testamento, mas já vai sendo desenvolvido, vai sendo estabelecido a partir de promessas, a partir de profecias do Antigo Testamento. Então, quando nós vamos para Isaías, capítulo 19, eu convido vocês a saírem de Romanos 11 e irem para Isaías 19 comigo. Há uma profecia bastante significativa ali, que embora nações tradicionalmente inimigas de Israel, como o Egito e a Assíria, se tornem povo de Deus, as distinções étnico-nacionais não são removidas. Observe aí Isaías capítulo 19, principalmente a partir do versículo 19 até o 25. A gente vai lendo e vamos comentando. No versículo 19 de Isaías 19. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira. Um monumento ao Senhor. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às suas súplicas e os curará. Aqui temos uma promessa, uma expectativa de que uma nação tradicionalmente inimiga de Israel, uma nação que na história do Antigo Testamento é marcada como adversária de Deus, adversária do povo de Deus, especialmente por causa do evento do Êxodo, certo? No Êxodo há uma clara
a ênfase no fato de que Deus tirou Israel do Egito. Deus tirou Israel da sua condição de nação, que nem era nação ainda, mas de um povo escravo no Egito, deu liberdade para esse povo e agora está dando uma identidade nacional, dando uma constituição para Israel no Sinai. Mas o Egito é sempre visto como adversário, como inimigo, como símbolo da opressão e da oposição ao povo de Deus. É muito interessante alguns salmos que vão representar o Egito, por exemplo, como um monstro marinho. Se você pega, por exemplo, o Salmo 74, que narra o processo de libertação de Israel, e Deus está ali criando um povo, há uma combinação de imagens da redenção e de imagens da criação, em que o salmista está indicando como Deus forma, como Deus cria uma nação. E quando se descreve o povo passando pelo mar, diz que quando Deus faz Israel passar pelo mar, ele destrói, ele fere, ele golpeia o monstro marinho. Ali naquele salmo representando o povo que havia oprimido Israel, o povo que havia se oposto à nação de Israel. E por meio daquele evento do Mar Vermelho, a partir da desordem, do caos, Deus cria a ordem e estabelece uma nação. O Egito, então, é sempre associado a essa ideia de oposição, de inimizade com Deus. O próprio livro de Isaías, no seu capítulo 30, vai descrever o Egito como um monstro marinho, como a Rahav, né? Esse monstro marinho, esse monstro que simboliza o caos, que simboliza a oposição. E aqui em Isaías 19, esses inimigos de Deus tem o seu coração convertido, tem o seu coração transformado, e assim como Israel, passam a invocar o nome do Senhor. O que chama a atenção aqui é que o texto mantém a distinção étnica. Eles não deixaram de ser egípcios, eles não se tornam Israel, eles vão ser parte do povo de Deus, mas eles continuam mantendo a sua identidade e distinção étnico-geográfica. Olha os versículos 23 a 25 aí. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito para a Síria, os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito, ou o terceiro, uma tradução mais literal seria um terceiro, entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos abençoará, dizendo: bendito sejam o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Percebe aqui que agora o inimigo de Israel entra na jogada, entra na história. É a Síria, também conhecida pela sua violência, também conhecida pela sua opressão. A gente tem que lembrar que Isaías está produzindo esse texto aqui, está anunciando as suas profecias, numa época em que a Síria era o grande império mundial, provavelmente no período em que o Reino do Norte já havia sido exilado, em que os assírios já tinham conquistado o Reino do Norte. Isaías está dizendo, esses dois inimigos do povo de Deus, que simbolizam o cativeiro, que simbolizam a opressão, que ferem Israel, que atacam Israel, haverá um momento, e aqui Isaías está vendo um momento escatológico, um momento futuro. Né? Sempre que a gente vê essa expressão naquele dia, no hebraico, Bayom Hahu, né? Aquele dia, o Walter Kaiser vai destacar, há aqui um elemento escatológico, há aqui um elemento futuro, que ainda aguarda cumprimento. Perceba que tanto a Síria quanto o Egito agora invocam a Deus, adoram a Deus juntamente com Israel. Há termos bastante significativos que são usados aí. Se você olhar para o versículo 25, o Egito é chamado de meu povo, a Síria é chamada de obra das minhas mãos, e Israel é chamado de minha herança. Cada um mantém a sua identidade étnico-geográfica. Israel, Egito, Assíria. Mas é muito interessante que termos que geralmente eram aplicados para Israel, agora são aplicados à Síria e ao Egito. O verso 24 destaca a continuidade do Israel étnico. Naquele dia, Israel será o terceiro entre o Egito e a Síria. Ou seja, o Israel não se torna um Israel espiritual.
O Israel é claramente demarcado como um povo étnico que se distingue dos assírios e dos egípcios. E esses três grupos agora passam a invocar e adorar o Senhor. A expressão meu povo, que aparece aí para os egípcios, já havia sido usada, por exemplo, no início do livro de Isaías. Isaías 1,3 vai dizer: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Claramente aí um termo aplicado à nação de Israel, mais especificamente à própria Judá, porque nessa época em que Isaías está escrevendo, Israel já tinha sido exilado, já tinha sido levado cativo, se misturado com outros povos pelos assírios, e aqui Isaías está se referindo à nação de Judá, que havia passado por um momento bastante complicado no ataque de Senaqueribe lá por volta de 701. Mas perceba que a expressão meu povo, que é aplicada aos israelitas, aqui em Isaías 19:25, é aplicada agora aos egípcios. Eles também passam a ser povo de Deus. E aí nós temos uma outra expressão que é aplicada à Síria. A Síria é chamada de obra de minhas mãos. E aí, Isaías 60:21, Deus está se referindo à cidade de Jerusalém, portanto, aos judeus, aqueles que habitavam em Jerusalém ou que iam adorar em Jerusalém. E você tem esse trechinho aí, essa citação no final de Isaías 60:21 no slide. Todos os do teu povo serão justos, Deus falando com Jerusalém, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos para que eu seja glorificado. Ou seja, embora haja a distinção, Israel, Assíria, Egito, a Assíria e o Egito aqui, numa expectativa futura, num plano de Deus para os gentios, para as nações, inclui esses povos e torna esses povos também povo de Deus, beneficiários das bênçãos e das promessas do Senhor. A gente continua lendo o Antigo Testamento e percebe que essa expectativa de Deus de abençoar as nações, de alcançar os povos, não é apenas uma expectativa em Isaías. Ela está presente também em outros profetas, como no caso de Zacarias. Zacarias diz aí no capítulo 2, versículos 11 e 12, que vocês têm projetado. 11 e 12. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações, o termo hebraico goi, né, aí no plural, goim, ou o termo grego da Septuaginta, ethne. É muito interessante, porque a gente está muito acostumado em ler o Antigo Testamento, nações, nações, nações. Quando vai para o Novo, as traduções usam mais gentios. Mas é curioso notar, ou é importante notar aqui, que o termo, geralmente, que a Septuaginta usa para se referir às nações, que as nossas versões traduzem do Antigo Testamento, é o mesmo que o Novo Testamento grego vai ter o seu correspondente em gentios. Então, pode passar um pouco despercebida essa ligação que o Antigo Testamento faz de promessas às nações e que o Novo Testamento, então, vai aplicar aos gentios. Embora haja distinção em português, pelo menos na grande parte das versões, no texto grego da Septuaginta e no texto grego do Novo Testamento, é o mesmo termo, ok? Ethnon, que é o termo para se referir às nações ou aos gentios em geral. Tá bom? Então, o que Zacarias está dizendo aí? Essas nações vão se ajuntar ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa e de novo escolherá a Jerusalém. Perceba aqui que, embora Deus inclua as nações no seu projeto futuro, embora Deus será adorado por essas nações, e essas nações serão chamadas de meu povo, a identidade de Jerusalém, chamada aqui de filha de Sião, a identidade do povo de Judá se mantém. Os judeus não deixam de ser judeus.
E as nações não passam a ser os novos judeus ou o novo Israel. Elas continuam tendo a sua identidade delimitada, embora agora sejam incluídas no conceito de povo de Deus. Há um Israel étnico espiritual. E há nações que, por meio do descendente de Abraão, a gente vai ficar sabendo isso no Novo Testamento, passam a adorar o Senhor e ser agora o seu povo. Nós vamos ver conexões com o Novo Testamento. Os profetas parecem estar se referindo ainda ao momento futuro, mas essas predições, essas previsões proféticas dão a base para aquilo que o Novo Testamento vai mostrar a nós quando indica gentios, pessoas de outras nações, sendo alcançadas por Deus e incluídas na nova aliança. Zacarias 14 também fala das nações da terra indo até Jerusalém para adorar a Deus. Olha só Isaías 14, versículos 9 e 16. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Todos os que restarem de todas as nações, de novo aí o termo grego, agora no plural, aí ethnon, né, indicando gentios, nações, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei. Que rei é esse? O Senhor dos exércitos. Então, Deus agora inclui como parte do seu povo outras nações. E essas nações vão até Jerusalém, segundo a descrição de Isaías, para adorar o Senhor. Essas nações que antes estavam contra Jerusalém, agora se unem aos israelitas para adorar a Deus. Isaías 55, versículos de 3 a 5, fala de uma aliança. Aqui a ideia de uma aliança perpétua. Lembra que a gente comentou a ideia de perpétuo de enquanto houver história, né? Ou até o fim da história, essa aliança será mantida. Deus está falando com a nação de Israel, mas juntamente com essa promessa feita para Israel, ele também menciona as nações. Isaías 55, 3 a 5, vocês têm projetado, eu cortei algumas partes para poder também caber no slide, mas o essencial está aí. Convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, perceba, Deus está falando de uma aliança futura, que nós vimos ontem ser a nova aliança. Essa aliança futura, embora ela seja descontínua, ela não tenha continuidade com a aliança mosaica, que nós mencionamos, a aliança feita quando o povo saiu do Egito, ela tem uma continuidade com uma outra aliança, que é mencionada aqui como nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que Deus está falando, essa aliança futura que eu farei, ela dá continuidade às promessas que eu já havia feito para Davi, a aliança que eu havia feito com Davi e com a sua dinastia. E aí o texto continua. Eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor. Então perceba, em Zacarias é dito, o Senhor será o rei sobre todas as nações. As nações virão a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías deixa claro para nós que o instrumento mediatório desse reino de Deus sobre as nações será um descendente de Davi. Será ele quem governará todos os povos. O texto de Isaías é muito claro, ele vai ser colocado como príncipe e governador dos povos, de tal modo que nações que antes não estavam submissas a Davi, nesse momento futuro, nesse tempo futuro, se submeterão ao descendente de Davi. Então perceba que o plano de Deus não exclui as nações. O plano de Deus não faz de Israel um fim em si mesmo. O plano de Deus, como aquela citação do Christopher Wright destacou, é por meio dos descendentes de Abraão alcançar as famílias da terra. Quando nós vemos essas famílias da terra, essas nações claramente buscando a Deus e desfrutando de certos benefícios que Deus havia prometido para Israel
no Novo Testamento, a gente começa a entender que isso já está sendo semeado ou sendo estabelecido desde os profetas, aliás, desde Gênesis, mas especialmente sendo enfatizado pelos profetas do Antigo Testamento. Além desse rei davídico que vai governar sobre as nações, que vai representar Deus como governante das nações, o texto de Sofonias 3 vai nos dizer que essas nações vão experimentar purificação, vão experimentar perdão de pecados. Vocês conseguem identificar certas ligações com aquilo que nós vimos ontem? Lembra das promessas da nova aliança? Que incluíam um futuro rei davídico governando sobre Israel e Judá como uma nação só, que incluíam Israel cultuando ao Senhor e adorando a Deus com um coração realmente consagrado, que incluíam perdão de pecados. O profeta aqui está dizendo, olha, ou os profetas estão dizendo, essas bênçãos também alcançarão os gentios. Olha só Sofonias 3, de 8 a 9. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Deus vai disciplinar essas nações. Deus vai tratar severamente com elas. E depois que Deus trouxer o seu juízo contra essas nações, o que ele fará? Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. E aí diz, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. O projeto maior de Deus é, por meio da nação de Israel, trazer as suas bênçãos, trazer as promessas relacionadas à nova aliança, também aos outros povos, às outras nações. Depois que essas nações passarem pelo juízo divino, elas serão purificadas, elas serão perdoadas para adorarem ao Senhor com um coração puro, com um coração limpo. Então, perceba que o Antigo Testamento já está nos indicando, Deus quer alcançar outras nações, Deus quer atingir outros povos, povos que vão adorar o Senhor, povos que vão receber o perdão dele. Abra comigo em Isaías capítulo 2, já que vocês estão aí em Isaías 19, está mais fácil, né? Volta só um pouquinho. E vamos ler aí os versículos de 1 a 4. Isaías 2, perdão, de 2 a 4. Isaías 2, de 2 a 4. Olha só o que diz esse trecho de Isaías. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido. Olha só a expressão de novo aí, né? Naqueles dias, nos últimos dias, são expressões geralmente escatológicas, da perspectiva profética aqui. Como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a paz do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Perceba que, embora as nações aqui passam a invocar o nome do Senhor, a buscar a vontade de Deus, o versículo 2 é muito claro, né? E o versículo 3 também, elas estão se dirigindo a Jerusalém para buscar a lei do Senhor, mais especificamente a instrução. O termo Torá muitas vezes se referia à instrução, ao ensino do Senhor. Há uma Jerusalém claramente delimitada. Essa Jerusalém não é ou não são as outras nações, e elas vão até esse local para adorar e para invocar a Deus. Isso nos lembra de certas promessas que nós vimos ontem sobre a nova aliança. A reconstrução de uma Jerusalém física, uma Jerusalém que jamais seria destruída,
jamais experimentaria a destruição, a devastação que havia ocorrido no cativeiro, quando Jeremias fez a promessa. E aqui em Isaías, está muito claro que essas nações também vão experimentar paz mundial. Esse rei que é o Senhor, que Zacarias menciona o Senhor, ou o rei, governando sobre as nações, por meio de um descendente de Davi, trará a mesma paz que Israel passa a experimentar nesse momento futuro, também para as outras nações. Então, há um link aqui de promessas entre aquilo que é direcionado a Israel, na nova aliança, que as outras nações também passam a experimentar. Perdão de pecados, passam a invocar o nome do Senhor, passam a ser chamado meu povo, experimentam a mesma paz que Israel experimentará, mas ainda é mantida uma distinção. Essas nações dizem, vamos buscar o Deus de Jacó. Elas não se tornam Jacó, elas não se tornam Israel, elas não são uma nova Jerusalém. Elas vão até Jerusalém para adorar o Senhor. Tá? Por que eu estou enfatizando isso? É muito comum você pegar textos, especialmente de estudiosos que enfatizam a continuidade. E lendo, por exemplo, em Isaías, passagens de Isaías que se referem a Jerusalém, e aplicando esses textos imediatamente para o povo de Deus hoje, dizendo que nós somos essa Jerusalém, nós somos os verdadeiros judeus. Em Isaías fica muito clara a distinção entre as nações e Jerusalém. Jerusalém é o local de adoração, para onde essas nações correm para buscar o Senhor. Isaías 25 também vai mostrar que qualquer impedimento que existia antes das nações buscarem a Deus, não mais haverá no futuro. Olha só o texto aí de Isaías 25, versículos 6 e 7. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos. Era esse o objetivo inicial. Por meio de ti, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele vai dar a todos os povos o quê? Um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Provavelmente vai ter borrego lá também, não é verdade? Para a gente comer. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. De novo, uma referência ao monte. Que monte é esse? O mesmo monte que é mencionado lá em Isaías capítulo 2. O monte Sião, Jerusalém. O que as nações vão fazer em Jerusalém? Participar de um grande banquete. Banquete no mundo antigo era claramente um símbolo de comunhão, de relacionamento. Você não convidava qualquer pessoa para participar de um banquete na sua casa. Eram as pessoas próximas, eram as pessoas com quem você tinha um relacionamento chegado. Essas nações agora não são mais inimigas. O inimigo jamais participaria de um banquete, a não ser que você tivesse tramado ou planejado alguma coisa para esse inimigo. Mas agora essas nações são descritas como amigas de Deus, amigas do povo de Israel. E elas vão até esse monte para desfrutar de banquete, de uma comunhão com Javé, o Deus de Israel. Olha que interessante. Há um jogo aqui com a palavra Maserá, que aparece aí, que está projetada. Essa palavrinha hebraica aí. Essa palavrinha ela pode indicar véu, uma espécie de obstáculo, algo que impedia as nações de adorarem ou de buscarem o Senhor. Provavelmente aqui Isaías também está lidando com o conceito de que havia um véu, por exemplo, que separava as pessoas de se aproximarem até o Santo dos Santos. Nem os israelitas poderiam passar por esse véu que ia até o Santo dos Santos. Mas esse termo aqui também era usado, ou foi usado em vários outros trechos do Antigo Testamento, para se referir à imagem de fundição. Talvez Isaías tenha propositalmente usado um termo que indicava tanto um obstáculo, quanto o objeto de adoração
falso dessas nações para dizer, olha, esse objeto vai ser tirado. As nações pararão de adorar falsos deuses, de invocar imagens que não são o Senhor, e virão para Jerusalém para adorar o Deus de Israel. De novo, nações são identificadas e depois a indicação de que elas adorarão a Deus. Há no livro de Isaías uma promessa, ou várias promessas, referentes ao servo do Senhor. Há bastante discussão sobre quem é esse servo. Em alguns momentos, em Isaías, claramente esse servo é a nação de Israel. Em outros momentos, esse servo se torna um indivíduo que faz expiação pela nação de Israel e pelos povos em geral. E há em Isaías 42 e Isaías 49 promessas de que esse indivíduo, que é mencionado em Isaías 53 como aquele que não tinha pecado nenhum, que não tinha dolo, e que é apresentado por Deus como uma oferta pela culpa de muitos. Esse indivíduo é apresentado em Isaías 42 e 49 como um mediador da salvação de Deus para as outras nações. Veja esse trecho aí de Isaías 42, os versículos 1 e 6 que vocês têm projetado. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. É muito interessante, não é? Sempre nações, nações, nações nas nossas traduções. Eu estou usando aqui basicamente a revista atualizada, mas aqui a revista atualizada faz questão de traduzir como gentios, mas é a mesma palavra que até então foi traduzido como nações. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo. Perceba, ainda uma aliança futura. Daí a ligação dessa aliança com a chamada nova aliança. O povo aqui, especificamente, singular, o povo de Israel. Mas esse servo não apenas vai ser o mediador da aliança com Israel. Esse servo também é chamado de luz para os gentios. Os gentios que habitavam em trevas espirituais, que não conheciam o Deus de Israel, por meio desse servo passarão a ter vida espiritual. Luz, geralmente, no Antigo Testamento, é símbolo para a vida. Você pega, por exemplo, Isaías 49, fala do indivíduo que morre e nunca mais vê a luz. Neemias, quando ora, Neemias ou Esdras, acho que é Esdras, especificamente Esdras, quando ora e agradece a Deus porque ele voltou a dar vida para a nação de Israel, ele também faz referência à luz. A ideia básica aqui é que esses gentios que não tinham vida com Deus, passam por meio desse servo a ter um relacionamento com o Senhor de Israel. Isaías 49, 6 é ainda mais específico, indicando que esse servo vai trazer salvação. Olha só, está aí projetado. Sim, diz ele, Deus, falando aqui, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Sempre esse termo aqui está indicando um grupo, uma parte da nação de Israel que vai experimentar uma restauração, uma salvação futura. É muito comum o profeta Isaías falar desse remanescente, que é um remanescente no sentido de um grupo sobrevivente, que passa por um período de cativeiro ou passa por um período de tribulação e que depois experimenta a salvação de Deus. É um remanescente também no sentido espiritual, que distinto de boa parte da nação, especialmente na época de Isaías, que não adorava a Deus, que não levava a sério, esse remanescente está comprometido com Deus. Perceba que esse conceito de remanescente vai ser bastante usado por Paulo para se referir aos israelitas, aos descendentes de sangue de Abraão, sendo chamados de remanescente.
E Paulo mesmo se incluindo nesse remanescente, lá em Romanos 9, lá em Romanos 11. Bom, não basta esse servo restaurar Jacó, não basta esse servo restaurar Israel. O que mais esse servo fará? Isaías continua dizendo: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus está falando: eu tenho um plano para Israel, eu vou restaurar a nação, eu vou trazer paz futura para essa nação, eu vou mudar um coração desse povo, mas juntamente com essa restauração de Jacó, haverá transformação, mudança e salvação para as outras nações. A expressão aqui, extremidades da terra, está indicando essa salvação universal que Deus trará, não apenas para os descendentes de Abraão, mas para todos aqueles que não estavam incluídos na genealogia do patriarca. Luz aqui claramente é um paralelo com salvação. Joia, então, esses trechos já vão indicando para nós uma expectativa de que Deus trará salvação para os gentios, de que Deus alcançará outros povos além de Israel, que aquelas promessas futuras da chamada nova aliança não atingirão apenas os israelitas, embora haja um aspecto muito pessoal, muito característico em relação a Israel, por exemplo, a questão da terra, a reconstrução de Jerusalém, a prosperidade nessa terra. Há também parte dessa aliança, ou um elemento dessa aliança, que inclui os gentios como beneficiários das promessas de Deus. O Robert Salce, novamente naquele livro chamado Expansionismo Progressivo, ainda não temos ele em português, ele diz o seguinte: é razoável concluir que, embora as promessas específicas da nova aliança sejam expressas como a esperança de Israel, a participação dos gentios nessa salvação final indica que eles são considerados participantes dessa expressão pactual, isto é, a nova aliança. Essa conclusão parece especialmente válida, uma vez que o objetivo da nova aliança é declarado tanto aos gentios, ele está fazendo referência ao Egito, em Isaías 19, quanto a Israel. O relacionamento familiar de Deus com o seu povo expresso na promessa: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a nova aliança é essa expectativa futura de que Deus trará salvação a Israel e restaurará e cumprirá promessas feitas lá atrás para Abraão, mas ao trazer bênçãos para Israel, ele também trará bênçãos para as outras nações por meio daquele que é o descendente por excelência de Abraão, Jesus, o Cristo. E aí nós chegamos então no Novo Testamento. O pessoal já estava perguntando, quando é que a gente vai chegar no Novo Testamento? Não é fácil falar dessas expectativas no Antigo, mas como é que a gente lida com o Novo Testamento? Pois bem, o Novo Testamento também faz referência a essa nova aliança e indica para nós que essa nova aliança ela é ratificada, ela é sancionada por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio da morte de Jesus Cristo. Ou seja, para o Novo Testamento não há uma expectativa futura do começo da nova aliança. Não. Em Jesus, essa nova aliança já começa, já se inicia, embora aguarde cumprimento futuro, embora aguarde consumação futura. Veja esse texto de Lucas 22, 20. Jesus estava com seus discípulos, reunidos ali naquilo que é chamado da última ceia, celebrando a festa da Páscoa, e ele agora aplica essa situação à nova realidade, à nova aliança, e ele diz aí: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, a mesma expressão que a versão grega, a Septuaginta, do Antigo Testamento vai usar para traduzir Brit Hadashah, nova aliança, lá em Jeremias 31, no meu sangue, derramado em favor de vós.
O que Jesus está deixando claro para os seus discípulos, como judeus que conheciam as expectativas e as promessas de Ezequiel 36 e 37, que conheciam as expectativas e as promessas de Jeremias 31, Jeremias 33, ele está dizendo: a minha morte, o derramamento do meu sangue sanciona, inaugura uma nova aliança, ou a nova aliança que Jeremias e Ezequiel haviam prometido. Perceba que a expressão no meu sangue aqui, querendo ou não, ela ecoa, e isso vai ficar mais claro ainda quando a gente olhar para o texto de Mateus, a expressão encontrada em Êxodo 24:8, quando Moisés diz para o povo de Israel: este é o sangue da aliança que o Senhor está fazendo com vocês hoje. Então há aqui um outro sangue que é derramado, não mais o sangue de um animal, mas o sangue do próprio Filho de Deus, que inaugura, que começa, que ratifica uma nova aliança. Quando Paulo descreve o seu ministério, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 9, mas já dando algumas indicações no versículo 3, Paulo também se refere ao seu ministério como o ministério da nova aliança, e contrapõe esse ministério da nova aliança à antiga aliança, lembrando que aquilo que Jeremias havia dito: vou fazer com vocês uma nova aliança, não mais como aquela antiga que eu fiz com seus antepassados quando eu os tirei do Egito, agora se faz realidade, agora se faz concreta essa nova aliança. Paulo ele faz um contraste nesse texto, eu vou projetar o texto aqui para vocês. Primeiro, entre a antiga aliança, que ele vai chamar de aliança relacionada à letra, e essa aliança ela produz basicamente condenação e morte, com a nova aliança, que ele vai chamar de aliança do Espírito, que vivifica e justifica. E aqui nós precisamos deixar muito claro que a presença do Espírito no povo de Deus, especialmente de uma forma definitiva, de uma forma permanente, ela é uma característica da nova aliança. Há estudiosos que tendem a enfatizar que a presença do Espírito é a mesma coisa no Antigo e no Novo Testamento. Não é isso que os autores do Antigo Testamento dizem. Eles falam de um futuro derramamento do Espírito. Eles falam de Deus colocando o Espírito no coração do povo. E geralmente essa ideia do Espírito, ou a promessa do Espírito, está associada a essa promessa do reino futuro, a promessa de uma nova aliança. E Paulo vai fazer questão de enfatizar isso. Ele está distinguindo a ideia de lei externa, inserida numa pedra, com a lei interna colocada no coração por meio do Espírito de Deus. Veja aí a 2 Coríntios 3, de 6 a 9, versículo 11, que eu destaquei para vocês. Pelo contrário, diz Paulo, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A mesma expressão que está lá em Jeremias. Não da letra, mas do Espírito. Percebe o contraponto aí? A letra, ele está fazendo referência, ele vai deixar mais claro, que é uma letra que é gravada em pedras, com a do Espírito, que envolve uma transformação interna. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Okay? Esse texto não tem nada a ver com aquilo que Agostinho pensava. Se você pegar Confissões, Agostinho justifica a sua leitura espiritual do Antigo Testamento com base nesse trecho aí de 2 Coríntios capítulo 3, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vamos espiritualizar todo o Antigo Testamento. Diz ele que aprendeu isso de Ambrósio. Então ele conta lá, quando ele ainda não tinha passado pela sua conversão, escutando Ambrósio expor o Antigo Testamento e fazer aquela leitura espiritual, ele descreve essa leitura espiritual do Antigo Testamento feita por Ambrósio com essa citação aqui: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é disso que Paulo está falando. Ele está contrapondo a antiga letra
da lei, que marcava uma antiga aliança, com a presença do Espírito permanente, que marca uma nova aliança, Jeremias 31 e Ezequiel 36. E aí, no meio da citação, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, percebe? Ele está se referindo a Moisés, está se referindo à lei gravada em pedra, que, como ele vai dizer em outros textos, produz morte. E aí nós somos lembrados aqui de Romanos capítulo 7. A lei, ela não produz vida, ela é incapaz de causar transformação no coração, a não ser que a lei do Espírito nos dê vida com Deus, que é o que Paulo vai dizer na sequência em Romanos capítulo 8. Se você pegar Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo começa a fazer várias citações do Antigo Testamento, mostrando como a lei ela tem o alvo de nos mostrar a incapacidade nossa de cumprir perfeitamente o que Deus exige. É por isso que nós precisamos de Cristo e da transformação e de um novo coração. Pois bem, vamos continuar aí. Depois aí das reticências, da primeira reticências aí entre colchetes, Paulo continua dizendo: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Percebe um contraponto aí? Ministério da morte, ministério do Espírito, ministério da condenação, ministério da justiça. Aí nós somos de novo remetidos a Romanos capítulo 5. Claro, ali não há um contraponto entre Jesus e Moisés, mas há um contraponto entre Jesus e Adão, em que o ministério de Jesus produziu justiça e produziu vida. Aquilo que a lei era incapaz de fazer por nós, ou seja, nos tornar justos, ela apenas apresentava a vontade justa de Deus, o ministério do Espírito é capaz de fazer, ou seja, produzir justiça em nós. Porque se o que se desvanecia, a ideia de algo que é passageiro, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E aqui, de novo, a ideia de algo que é permanente nos remete aos conceitos que nós conhecemos ou estudamos ontem sobre as alianças. Lembra? Da ideia de uma aliança eterna, ou de uma aliança que é para sempre. Enfatizada na aliança abraâmica, enfatizada na aliança feita a Davi e enfatizada também na nova aliança. Então, claramente, Paulo já identifica o seu ministério como ministério de nova aliança que se contrapõe, ou que até mesmo substitui o antigo ministério, o ministério da morte, o ministério da lei. Ok. E aí vocês estão vendo que a gente está caminhando aqui, né? Primeiro olhando para os evangelhos, especialmente o trecho ali da última ceia, chegamos em Paulo e agora vamos para Hebreus. Alguns vão dizer, continuamos em Paulo, né? Eu não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus, então não arrisco a dizer isso. Eu acho que é pouco provável, mas respeito quem acha que foi. Pois bem, o que o autor de Hebreus nos fala sobre essa nova aliança? Dá uma olhada em Hebreus capítulo 8. Talvez alguns de vocês aqui, vendo um pouco dessa exposição, fiquem se perguntando, mas que descontinuidade é essa? Porque há dentro dos teólogos aí que defendem a descontinuidade, uma certa distinção na defesa da nova aliança, ok? Alguns vão dizer, bom, havia duas novas alianças, né? A aliança feita com Israel e a aliança agora que é aplicada à igreja. Alguns vão dizer, não, a nova aliança só tem a ver com Israel, não tem nada a ver com as nações ou com os gentios. E alguns vão dizer, não, a nova aliança foi feita com Israel, mas ela tinha expectativas futuras em relação aos gentios.
que passam a ser incluídos nessa nova aliança quando há a ratificação dela por meio do sangue de Jesus Cristo. Okay? Então, tem basicamente 3 visões. E talvez vocês estejam percebendo que a minha percepção aqui do texto bíblico é que esse último entendimento de que há uma única nova aliança, que é feita com Israel no Antigo Testamento, inclui como beneficiários os gentios no Novo Testamento, sem anular Israel e sem anular as promessas e expectativas de Israel quanto ao futuro. Ok? Depois a gente conversa mais no intervalo aí, se questões surgirem. Dá uma olhada em Hebreus capítulo 8, versículos de 5 a 7 primeiro. Então vamos ler. Eu não projetei o texto aí para vocês mexerem um pouquinho na Bíblia, né? Senão o pessoal desacostuma, né? É bom a gente manter a cultura aí de folhear ou de mexer pelo menos no aplicativo, né? Hebreus 8, de 5 a 7. Tá? Diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Está se referindo aos antigos sacerdotes, especificamente o sumo sacerdote. Tá? Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, então há um contraste aqui, o presente momento em contraste com o antigo momento. O ministério não é exatamente o mesmo termo que Paulo usa lá em 2 Coríntios 3, aqui o termo é leiturgia, né, um outro termo para ministério. O ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Então, perceba que o ministério de Jesus é superior ao dos antigos sumos sacerdotes, e Jesus agora é apresentado como mediador dessa nova aliança. E aí ele continua dizendo no versículo 7, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Há um contraponto entre o ministério de Jesus como sumo sacerdote, que é apresentado já como alguém que está oficiando ou realizando esse ministério na carta aos Hebreus, com o antigo ministério dos antigos sumos sacerdotes relacionados à antiga aliança, a aliança mosaica. Perceba de novo que não há um contraponto aqui entre a aliança que Jesus está fazendo e a nova aliança de Jeremias. Há um contraponto aqui entre a aliança que Jesus medeia, é feio, mas é isso, né? Medeia, ou faz mediação, é melhor, e a aliança que Moisés mediou. Isso é muito importante, porque se não há um contraponto entre a aliança de Jesus e a nova aliança de Jeremias, há a expectativa de que certas promessas dessa nova aliança ainda aconteçam. Porque Jesus não a anulou, tá? Ele simplesmente agora a confirmou, tá? O sangue dele inaugura a nova aliança. E olha só o que o autor de Hebreus diz no versículo 13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então o autor de Hebreus deixa muito claro que essa nova aliança e todo o sistema relacionado à antiga aliança e todo o sistema relacionado a essa antiga aliança de Moisés vai desaparecer. Tá? Provavelmente seja até uma indicação de que ele escreve antes do ano 70 depois de Cristo, né? Quando os romanos vêm e destroem Jerusalém, o templo é profanado e para-se de cultuar a Deus, né? Os judeus param de cultuar o Deus de Israel no templo. Ele já está prevendo, então, o fim desse antigo sistema, que é substituído por uma nova aliança. Agora, perceba que no versículo 8, o autor de Hebreus não diz que essa aliança é feita primariamente conosco, os gentios. Eu e você somos gentios, a não ser que tenhamos aqui algum judeu, né, descendente de Abraão. O Dr. Darrell Bock, por exemplo, é um judeu cristão. Né? Mas o autor de Hebreus vai deixar muito claro, olha, ele fez essa aliança com eles, primeiramente.
E depois os evangelhos vão dizer que elas são ratificadas que ela é ratificada com gentios também. Olha o versículo 8 aí. Deus, porém, os achou em falta e disse. A NVI coloca achou o povo. O texto grego diz literalmente, os achou em falta. Né? Indicando claramente, ele não diz assim, e Deus nos achou em falta. Ou Deus achou os homens, a humanidade em falta. Não, Deus os achou. Achou quem? A nação de Israel, com quem ele havia feito a nova aliança. E aí, o autor de Hebreus vai citar Jeremias 31, de 31 até 33. Mostrando que essa nova aliança foi feita com o povo de Israel, mas nós, no presente momento, já estamos nos beneficiando dela. Embora não seja primariamente feita conosco, e aqui ele mantém uma distinção entre nós, que já desfrutamos, e o povo lá atrás, que havia recebido essa antiga aliança, os benefícios que nós desfrutamos são claramente espirituais. Hebreus, aqui nesse texto de Hebreus 8, não cita nenhum benefício político, social e econômico. Não. Ele cita basicamente os benefícios espirituais da nova aliança. Ele poderia ter citado, por exemplo, Jeremias 31, de 38 em diante. Ele não faz. Ele poderia ter citado textos de Ezequiel, que mencionam a questão da terra, que mencionam a prosperidade do povo. Ele não faz. Ele faz questão de enfatizar apenas os benefícios espirituais, apenas as promessas espirituais. Quais são essas? Dos versículos de 8 a 12. São, versículo 10, especificamente, uma internalização da lei, uma mudança de coração. No versículo 11, um acesso mais amplo à revelação de Deus. E no versículo 12, o perdão de pecados. Ok? Então, o autor de Hebreus não espiritualiza as promessas materiais. E ele não diz, nós já estamos experimentando hoje, de maneira espiritual, aquelas promessas econômico-políticas e sociais que foram feitas. Não. Nós estamos nos beneficiando das promessas espirituais que Deus havia prometido a Israel por meio de Jeremias. Ok? 5 minutinhos, né? Então, vamos andar um pouquinho mais aí. Vocês estão comigo? Se tiver com sono, pode dar uma levantada, uma encostada na parede ali para não dormir, tá bom? Não vou ficar chateado não, eu entendo. Dá uma olhada em Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 15. Está todo mundo se levantando para ficar na parede? Não, né? Estou brincando. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 15. Olha só o que o autor de Hebreus vai nos mostrar. Por essa razão, primeiro versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Claramente, Jesus é chamado de mediador da nova aliança. Como é que ele faz a mediação dessa nova aliança? Os versículos 17 e 18 vão deixar claros. Olha só, versículos 17 e 18. Pois um testamento, pessoal, aqui é uma questão das nossas traduções, né? Todas, talvez até NVT, eu participei da NVT, mas eu imagino que a NVT deve ter mantido essa mesma diferenciação. Eu participei do Antigo Testamento, não participei do Novo. Há uma diferenciação na tradução do versículo 15, do termo diatheke, que é o termo grego para aliança, quando ele aparece a partir do versículo 16, 17 e o 18. No versículo 15 ele é chamado claramente de aliança. Nos versículos 16, depois no 18, não, depois no 17, né, ele é chamado de testamento. Então há uma mudança aqui. O mesmo termo grego é chamado no 15 de aliança e no 16 e 17 é chamado de testamento. Mas o autor de Hebreus está usando a mesma palavra. Embora ele mude o conceito, perceba que no versículo 15 ele está usando a ideia do sangue
que ratifica, ou de um mediador que ratifica uma nova aliança, um novo compromisso entre Deus e seu povo. No versículo 16, ele vai usar esse mesmo termo para desenvolver um conceito que os seus leitores estavam acostumados, que era assim a ideia de testamento. Mas ele mantém a mesma palavra para fazer o link entre aliança, que é um compromisso geralmente entre Deus e o seu povo no Antigo Testamento, e agora um compromisso de Deus com o seu povo no Novo Testamento, e faz o link desse termo com o conceito de testamento, que está baseado na ideia de que a pessoa precisa morrer, falecer, para que esse testamento passe a ser válido. Ok? Então ele está usando basicamente duas imagens aqui. A aliança de Deus com o povo, que é ratificado por meio de um sangue sacrificial, antigamente ovelhas, bois e assim por diante, e o conceito ou a imagem de testamento, em que uma pessoa lega ou deixa a sua herança para outro e esse testamento passa a ter validade com a sua morte. Então ele está usando aqui duas imagens básicas, mas o termo é exatamente o mesmo. Okay? Então vamos ler aqui os versículos 16 e 17. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Versículo 18. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. De novo, o mesmo termo. Tá? Então, perceba, ele falou no versículo 15 que Jesus é mediador de uma nova aliança. No versículo 18, ele diz que a antiga aliança foi sancionada ou ratificada por meio do sangue. E nos versículos 16 e 17, ele está usando a imagem do testamento. De que para que esse testamento / aliança passe a ter validade, é necessário que haja morte, é necessário que haja derramamento de sangue. Nos versículos 19 a 21, ele fala do sacrifício de animais que ratificaram ou que confirmaram a antiga aliança. Então ele vai descrevendo lá quando Moisés, no versículo 19, terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes. E aí no versículo 20, Moisés diz o quê? Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Versículo 21, da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Então, foi necessário o derramamento de sangue para que a antiga aliança fosse confirmada. Fez-se sacrifícios de animais, derramou-se o sangue do sacrifício de animais sobre o povo. Como é que a nova aliança é mediada? Aí nós temos o versículo 28 do capítulo 9. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Claramente ele está dizendo, assim como o sacrifício de animais teve um papel na antiga aliança, e aquele sangue confirmou o compromisso de Deus com Israel, na nova aliança, um outro sangue é derramado. O sangue do próprio Cristo, que é oferecido como sacrifício, inaugurando, confirmando essa nova aliança. E se esse Cristo morre, a partir da morte dele, essa aliança / testamento passa a vigorar. Ok? Então a gente vai dar uma parada por aqui, a gente vai continuar olhando para Hebreus na volta, mas vai levando isso aí com você e depois a gente continua.